Olá a todos, amigos do Bicast. Hoje estamos aqui iniciando mais um programa de entrevistas e hoje estamos recebendo aqui a presença do pastor Ricardo Bonello. Ele que é pastor da Igreja Adventista de Ubiratã, exerce essa função há mais de 14 anos e desde janeiro, né, pastor, está aqui exercendo a função de pastor na Igreja Adventista de Ubiratã. Seja muito bem-vindo, pastor. É uma honra ter o senhor aqui no nosso programa. Uma boa noite a todos, é uma honra para nós estarmos aqui representando a Igreja Adventista. Muito obrigado pelo convite, uma saudação a todos os telespectadores aqui do teu podcast. É um grande privilégio estar aqui. Nós que agradecemos, pastor. Bom, muitas pessoas, né, pastor, às vezes têm dúvida de como que funciona a Igreja Adventista. Se o senhor puder explanar um pouquinho assim sobre a Igreja Adventista que nós temos aqui no Ubiratã, que o senhor já vem liderando aí durante 14 anos, né, pastor? Muito bem. A gente poderia falar sobre esse assunto de vários aspectos. Vou tentar ser objetivo. Do ponto de vista bíblico, nós somos herdeiros, assim, viemos de uma linha protestante e temos a nossa base, nosso fundamento na palavra de Deus. Então, todos os nossos ensinamentos, aquilo que nós praticamos, ele tem que ter uma validação na Bíblia. Sim. E nós, então, entendemos que temos uma missão. Essa missão é qual? É continuar a obra que Jesus começou. E, nesse sentido, ele disse assim, quando estava ali se despedindo dos seus discípulos: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Então, nós entendemos que nosso objetivo é fazer discípulos. Sim. Que nada mais é que transmitir os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto igreja, parte administrativa, nós tentamos ter uma representatividade em todos os lugares. Então, estamos aqui no Ubiratã, sim, como estamos espalhados ao redor do mundo. São mais de 215 países onde a Igreja Adventista, olha só, ela está presente. Uhum. E ela só não está presente aonde o país proíbe que o cristianismo esteja sim, ali. Exatamente, né, pastor? Até porque muitas pessoas, né, pastor, acham que a Igreja Adventista só é definida pelo sábado, né? Porque a Adventista do sétimo dia acha que se define, né, Igreja Adventista somente pelo sábado, né, pastor? Mas não é bem assim, né, pastor? Não, na verdade, nossa obra ela é muito grande, né? Então, em termos de doutrina, de pregação, de ensinamentos, uhum, nós temos a maioria dos nossos ensinamentos estão em harmonia, são iguais do que outras igrejas cristãs. Sim. Por outro lado, nós temos alguns ensinamentos que eles são diferentes, assim, nós dizemos que são doutrinas ou crenças distintivas. Certo. Que nós, estudando a palavra de Deus, entendemos que aquilo deve ser praticado, claro, e assim ensinamos as pessoas. Claro. Mas nós cremos na divindade, cremos na morte de Jesus para perdão dos nossos pecados, cremos no retorno glorioso de Jesus. Sim. E nesse sentido, então, tentamos continuar, né, como eu já disse, a obra que Jesus começou. Claro. Legal, pastor. Como o senhor falou, está presente em mais de 200 países. É difícil definir quantas são as igrejas hoje adventistas no Brasil e ao redor do mundo, pastor? Olha, eu vou ter que pegar uma colinha aqui, como eu sabia que vinha essa pergunta. Então, em termos de igrejas, nós temos aqui no Brasil, melhor dizendo, cerca de 2 milhões de membros. 2 milhões de membros? No Brasil. E no mundo somos quase 22 milhões. Olha só. Termos de igrejas, que os números eles variam a todo momento, sim, né? Sim. Então, são dados aí de 2020, 2021, nós tínhamos 10.300 igrejas no Brasil. Né? São congregações locais. São muitas igrejas, né? Grandes e pequenas em todos os lugares.
É porque o senhor comentou, né, pastor, que o senhor não só atende aqui o Biratã, né, como pastor, mas são vários outros municípios aqui, como Anaí, né, pastor? Tem outros municípios aí, Juranda, se não me engano, também. Isso mesmo. São 6 municípios que o senhor atende como pastor, né? Exatamente, Orlando. Então, cada pastor que cuida de igrejas na igreja adventista, nós, na verdade, cuidamos de o que nós chamamos de um distrito pastoral. É uma região. Certo. Essa definição de quantas igrejas ou quantas cidades vai depender da distância e do número de membros. Sim. Tem pastores que cuidam de menos igrejas, ou seja, menos congregações, Entendo. em menos cidades, porque tem mais membros. Entendo. Então, aqui eu cuido de 6 cidades: Anaí, aqui o Biratã, Juranda, Campina da Lagoa, Nova Cantu e Roncador. Então, somando o número de pessoas e as distâncias, a igreja entende que é um número equilibrado assim que a gente pode atender. Entendo, pastor. Até porque em Biratã são 2 igrejas, né, pastor? Exatamente. 2 igrejas no município. Temos tanto a igreja central, Sim. que muitos de vocês podem conhecer. Aqui funcionou uma escola adventista por um tempo. Hoje a nossa igreja central aqui ela está em reforma. E em breve nós vamos ter uma igreja nova, reformada, Legal. mais bonita e moderna. E também deixamos o convite para a sua audiência aqui, quando chegar o dia da inauguração, para nos prestigiar ali com a sua presença. Legal. E temos o Jardim Panorama também, que fica numa outra localidade então da cidade, e ali temos um grupo bom de pessoas, maioria adolescentes e jovens, que também estão ali congregando, servindo a Deus. Legal, pastor. São de domingo, quarta e sábado que são os cultos, né, pastor? Exatamente. Aos sábados nós temos 2 partes: a escola sabatina, que é o momento em que nós fazemos um estudo ali, recapitulamos um estudo que fazemos durante a semana em nossa própria casa, com um guia de estudos da Bíblia. Então, na primeira parte ali, às 9 da manhã, é separado por idades. Sim. E depois o culto com as coisas normais que tem no culto, louvor, todos os membros pregação, participam, né, tudo pastor? mais, todos os membros. Pastor, para definir um pouco, para desmistificar, vamos dizer assim, o sábado, né, pastor? Tem muitas pessoas que falam, olha, é impossível guardar o sábado, porque nós trabalhamos, nós precisamos de energia, de água, de outras coisas que são essenciais. Então, como que o senhor define hoje para as pessoas poderem, assim, guardar o sábado mais corretamente? Vamos lá. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas pertencem a outra denominação, têm a sua crença. Sim. Então, nós enquanto adventistas entendemos que o sábado, que está nos 10 mandamentos, ele continua tendo validade, porque Jesus não falou nada sobre alguma mudança, e não encontramos no Novo Testamento nenhuma referência ao outro dia tendo sido santificado em lugar do sábado. Sim. Agora, essa dificuldade, Orlando, ela não é uma dificuldade moderna. Ela não é um problema dos nossos dias. Sim. Sempre foi difícil ser fiel a Deus. Sim, claro. Então, conforme as demandas da humanidade elas acontecem, as pessoas elas têm que se adequar. Sim. A grande questão é a seguinte, que é uma das coisas, o princípio da confiança em Deus. Então, nós não deixamos de fazer coisas essenciais, socorrer alguém, né, comprar um medicamento ali que foi uma situação daquele momento, um acidente, precisa lá dar um remédio naquele momento, mas nós entendemos que o sábado é um dia santo. Então a Bíblia ela traz os parâmetros do que se espera de nós como seus filhos para esse dia. Eu não sei se a gente tem tempo para detalhar um pouco mais esse assunto. Tranquilo. Posso? Então, eu vou me deter aqui em ler algumas coisas para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas entendam assim as bases. Sim. A primeira delas, em Levítico, no capítulo 23, verso 3, e eu tenho que ler a Bíblia porque ela é a nossa base, Claro. né?
Fica à vontade, pastor. A Bíblia, ela diz assim, eu não vou ler o verso todo, porque já a primeira parte ela já nos dá a ideia, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. Então depois, no verso 3 diz assim, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação. O que nós entendemos por santa convocação? Não só aqui, mas em outros lugares, a Bíblia diz assim, o sábado é um dia de culto, é o dia para as pessoas irem para a igreja. Então, nos evangelhos, nós temos o evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16, diz assim, que o Senhor Jesus, segundo o seu costume, foi à sinagoga no sábado. No livro de Atos, nós temos diversos registros, e usando até a mesma expressão do apóstolo Paulo e outros dos apóstolos, dizendo assim que, segundo o seu costume, foi à sinagoga aos sábados. Então, nós dizemos assim, olha, o sábado é um dia para adoração coletiva, ou seja, para o culto, mas para que mais? O mandamento bíblico, o 4º mandamento, que está lá em Êxodo 20, você que está nos assistindo pode confirmar, do verso 8 ao verso 11, nos diz que o sábado é o dia do Senhor e diz que nós não devemos trabalhar no dia de sábado. É o trabalho comercial, é o trabalho do ganha-pão. Então, nós, no dia de sábado, nos abstemos do trabalho. Então, nós, é claro que enfrentamos dificuldades enquanto a isso, né? Porque, como você disse, o mundo em geral, ele não tem essa visão, mas nós nos adaptamos e Deus nos abençoa, nos ajuda e as coisas funcionam e conseguimos ser fiéis a Deus dentro daquele nosso entendimento. Mas então, para que é o sábado? Sábado não é para o trabalho. Eu vou frisar aqui algumas coisas. Jesus fez muitas coisas no sábado. Então, muitos evangélicos, nossos irmãos, eles fazem referência a isso. Mas o que Jesus fez não foi dizer que o sábado não deveria ser guardado. Jesus veio mostrar como era o jeito certo de guardar o sábado. O que Jesus fez? No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 10, ele fez uma pergunta assim, é lícito curar no sábado? E a resposta estava implícita, porque tinha ali uma pessoa com uma certa dificuldade física, e Jesus curou a mão daquele homem, né? Que ele era deficiente ali. E depois ele diz assim, no mesmo lugar, Mateus 12, 12, ele diz assim, é lícito no sábado fazer o bem. Então, nós, enquanto adventistas, nós usamos o sábado para fazer o bem para as pessoas, para a comunidade, né, para essa obra humanitária, entre outras coisas. Visitamos as pessoas, os doentes, e assim sucessivamente, né? Então, para o culto, para as boas obras, para a cura, o sábado é um dia para isso. Legal, pastor. Pastor, não sei se o senhor reparou, mas na pandemia teve muito aquele negócio, o que é essencial e o que não é. O que era essencial podia fazer, e o que não era proibido, né? Mas que na realidade todas as coisas eram essenciais para o ganha-pão de todo mundo e não tinha como você, né, falar assim, não, você não é essencial e você é. Mas de certa forma tem algumas coisas que não tem como ficar sem, vamos dizer assim, energia, o hospital tem que funcionar, o SAMU tem que trabalhar porque as pessoas se acidentam, e daí isso aí fica interligado em muitas mais coisas, porque vamos dizer assim, para o hospital ele funcionar, precisa da pessoa que limpa, e é o ganha-pão dela, né? Daí precisa da pessoa também que fornece os produtos para o hospital, que na realidade não está diretamente ligada, né, a cuidar do doente, mas também fornece os produtos ali para o hospital. Tá? A pessoa da cozinha, o pessoal do mercado que traz o alimento, então são várias outras coisas essenciais para aquele negócio ali funcionar. Como que a gente pode entender isso aí, pastor? Tá certo. Olha, a igreja também tem situações assim, por exemplo, nós temos hospitais adventistas. Sim. Não são poucos, inclusive. E no sábado, o que nós fazemos? Nós fazemos
um sistema de rodízio, Aham. não é um sistema de escala de trabalho, Sim. mas em que se atende ali a emergência e os cuidados que não pode deixar para depois. Sim, sim. Então, como eu talvez tentei falar antes, essa questão, ela é um problema por causa do estilo de vida moderno que não atende a essa determinação bíblica. Uhum. Então, nós temos a situação do povo de Israel, que se você vai lá em Israel, eles como uma nação, eles guardam o sábado. Uhum. Então, nós não nos omitimos, assim, de atender uma necessidade real das pessoas. Uhum. Mas, tudo isso que você disse não vai contra o que nós ensinamos. Sim, sim. Porque nós, adventistas, também usamos energia elétrica no sábado e outras coisas. Mas a grande questão é assim, nós vivemos num mundo que não tem esse olhar para o sábado como um dia de descanso. Sim. Então, nós nos adaptamos. Certo. Nós, enquanto adventistas, nós fazemos aquilo que deixamos de lado tudo que podemos fazer para outros dias da semana. Certo. E no sábado fazemos aquilo que nós entendemos que seja voltado para as coisas de Deus, para o bem-estar do próximo. Então, esses exemplos que você deu, talvez alguns deles, vamos dizer assim, se o mundo todo fosse adventista, como seria? Então, algumas dessas coisas, por exemplo, recebimento de produtos e tudo mais, talvez fosse adequado para um outro dia da semana, um outro momento. Mas a gente é aquela sabe... questão do essencial, né, pastor? Vamos dizer assim, que nem eu tenho uma empresa de internet que muitas pessoas usam às vezes para as redes sociais, mas outras usam para coisas mais importantes, de repente falar com um familiar, alguma pessoa que está internada, alguma pessoa doente, saber uma notícia, então acaba sendo uma coisa essencial. Se vir assim a romper alguns cabos, alguma coisa no sábado, pastor, o que o senhor aconselha a fazer? Porque muitas pessoas dependem ali daquela rede e pode acabar acontecendo de vir a estragar no sábado. Olha, nesse caso, eu posso dizer assim, nós temos pessoas adventistas que trabalham com casos assim como esse exemplo. Então eu vou, não sei se vou conseguir responder plenamente, mas... Sim. Só para a gente entender e passar para as pessoas também. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Sim. Ele cuida do raio-x num hospital. Certo. Uma cidade pequena, ele é o único que faz raio-x lá. Aham. Durante os outros dias da semana, ele cumpre horário de trabalho. Certo. Não saberia te dizer se das 8 às 18, como é o horário de trabalho dele. Certo. Mas no sábado ele está na igreja. Como ele faz? Teve um acidente, teve alguém que se fraturou, o médico... coisas assim extraordinárias, né, pastor? O médico solicitou uma radiografia, eu presenciei isso, ele sai do culto, vai lá, atende, ele, inclusive, ele não ganha por esse serviço que ele faz no sábado, e ele volta e continua as outras coisas. Certo. Então, nós temos que, assim, tentar avaliar. É claro que algumas coisas a gente vai ter uma resposta, assim, bem definida, bem fácil, outras coisas são mais difíceis. Claro. Principalmente porque, quando a Bíblia foi escrita, a gente não tinha esses tipos de recursos que nós temos hoje, né? Mas nós tentamos praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Beleza, pastor, legal. Dando sequência aqui, pastor, a gente sabe que a Igreja Adventista, ela exerce muitas ações sociais também na sociedade, né? E a gente sabe que volta e meia tem pessoas que necessitam de muitas coisas aí, e a Igreja Adventista está ali auxiliando, né, pastor? Conta algumas dessas ações sociais que a igreja vem exercendo na sociedade. Bom, são vários, o leque ele é bem grande. Então, eu poderia dizer assim, hoje a igreja tem como uma das suas instituições a ADRA. Tem a ADRA Internacional, a ADRA Brasil, ela é uma agência humanitária, que é uma das mais prestigiadas aí e confiáveis do mundo, inclusive por órgãos internacionais. E ela atua, a ADRA, em termos de concorrer a licitações, com projetos de desenvolvimento humano e tudo mais.
né? E nós temos, por outro lado, a ASA, que é a nossa Ação Solidária Adventista. Isso já é o trabalho que é feito nas igrejas locais. Ou seja, Sim. cada congregação, onde tem uma igreja adventista, Entendi. tem uma ASA. E ali nós realizamos diversas ações. Algumas delas nós participamos, como outras instituições, da campanha do agasalho no inverno. Temos agora, vai começar em outubro, o mutirão de Natal, que é a arrecadação de alimento para formação de Sim. cestas básicas para levar para as pessoas que necessitam. Sim. E assim, cada congregação local, por suas características, pelas aptidões das pessoas, como Sim. elas são voluntárias, elas desenvolvem projetos assim... Locais, né, pastor? Isso. Tanto tem igrejas que fazem sopão, levam para as pessoas moradores de rua, tem igrejas que dão cursos de corte e costura, outros tipos de coisa, por exemplo, culinária, para a pessoa desenvolver um autossustento também. Claro. E assim, temos já, por outro lado, do lado assim, dos jovens da igreja, temos através de um projeto chamado Missão Caleb e também do Clube de Desbravadores, ações que são feitas, muitas vezes assim, revitalizando praças. Os jovens se organizam, eles mesmos conseguem a tinta, fazem uma limpeza na praça, pintam meio fio. Então é bem vasto assim. Nossa preocupação é sempre essa, atender o semelhante, né? Aproveitando aquela história que Jesus contou, né, do bom samaritano. Então entendemos que viver a nossa vida cristã é justamente isso, demonstrar amor para o semelhante, seja ele quem for. Exatamente, né, pastor? Tem até, também aquela questão, né, pastor, que os jovens, né, vão para um retiro na época de carnaval ali, para ouvir a palavra de Deus, né? Conta um pouco aí sobre esses acampamentos jovens que tem aí da igreja. Geralmente, não só na época do carnaval, o nosso objetivo é reunir os jovens e para que eles não fiquem expostos ao conteúdo, por exemplo, do carnaval, que é um apelo para coisas que talvez não estejam ali em harmonia com nossos valores. Exato. Eles estejam ali envolvidos em atividades recreativas, né, recebendo instrução e ao mesmo tempo tendo amizade, interação, né, e esse contato de jovem com jovem é muito interessante, porque nós entendemos que jovem ele tem aquele senso de grupo, de pertencimento muito forte. Exato. Então, ele, através daquilo ali, ele entende, eu não estou sozinho, não só eu que tenho esses valores, aqui tenho outras pessoas da minha idade que também pensam como eu, e ali tiram um tempo então para se aproximarem de Deus, fazerem amizade e se fortalecerem na fé. Legal. Falando em fé, né, pastor, qual que eu acredito que seja uma das coisas principais para um ser humano, né, ao longo da vida, a fé em Deus, os princípios cristãos. Como o senhor vê aí a importância da fé na vida de cada pessoa, de cada cidadão, pastor? Essa é uma coisa muito importante, porque a fé, Orlando, ela é uma coisa inerente ao ser humano. A pessoa pode não ser cristã, pode não ser adventista. Ela pode até dizer assim, olha, eu não acredito em Deus, mas ela vai ter fé em alguma coisa. Ou seja, ela vai ter atitudes que são características da fé, e ela vai direcionar isso para alguma coisa. Às vezes para um time de futebol, às vezes para política, às vezes para alguma filosofia. Mas falando em termos de benefício, como eu lido com isso e também, além de ser pastor, como sou cristão e como as demais pessoas, tenho tentações e tudo mais, a fé é algo assim que nos ajuda a continuar seguindo em frente apesar das circunstâncias, e isso nos dá força, nos dá ânimo, nos dá esperança. Então, nós
que acreditamos num Deus criador, poderoso, que é um Pai de amor, que sabe de todas as coisas e está cuidando de nós, ou seja, é um Deus pessoal, e não é um Deus distante, que está assim, alheio, que não tem ideia do que está acontecendo conosco. Então, nós temos a confiança de que Deus está cuidando de todas as coisas. E a fé, ela nos dá essa força, né? A fé, ela nos ajuda, nos motiva a continuar seguindo em frente. Claro, eu até vi num local, né, pastor, que mesmo a pessoa que não acredita, vamos dizer assim, na Bíblia, em Deus, mas todos os princípios do certo e o errado, o principal local onde está escrito, onde as pessoas se baseiam, mesmo não acreditando, é a Bíblia, né, pastor? Não adulterarás, não fará para ti imagem de escultura, essas coisas aí, todas estão na Bíblia, né, pastor? Entre o certo e o errado, mesmo acreditando, os princípios estão ali, né, pastor? Exatamente. Sabe que tem um grande escritor cristão, que é C.S. Lewis, muitas pessoas conhecem ele pelas Crônicas de Nárnia, né? Mas ele tem um livro muito famoso, que ele parte da filosofia para explicar a fé. Então ele usa justamente esse conceito de certo e errado como uma das evidências de que Deus existe, está cuidando de todas as coisas. Mas, nesse sentido que você citou, claro, nós temos outras religiões, né, que elas ensinam valores morais. Então nós acreditamos que a fé, ela é uma força que nos motiva a agir da forma correta. Então, baseado em princípios e também baseado num sobrenatural que em algum momento pode ou não agir para interferir na nossa vida, né, de forma miraculosa ou de alguma forma assim, até que não poderia se chamar de miraculosa, mas que está dirigindo as coisas. Até porque, né, pastor, ao mesmo tempo que as coisas de Deus são sobrenaturais, são lógicas também, porque senão o mundo seria, vamos dizer assim, de ponta cabeça. Quem fizesse o errado, colhia coisa boa. Quem fizesse coisa boa, colhia coisas erradas, né, pastor? Então, todas as coisas se encaixam com a Bíblia, né? Tudo que a Bíblia diz se encaixa com a vida real. Aquele que planta coisas ruins também colhe coisas ruins. E aquele que planta coisas boas, colhe coisas boas, né, pastor? É verdade. Embora esse aspecto, como nós vivemos num mundo de pecado, Sim. que significa que esse mundo é injusto, Sim. Às vezes a gente olha para as pessoas que têm uma vida toda imoral, em vários aspectos, e você olha assim que a pessoa está tendo uma aparente vantagem. Aparentemente, né? Mas aquilo não é por muito tempo. Sim. Chega uma hora que ela vai colher os frutos. E isso faz parte também do plano de Deus. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus disse isso, que Ele faz o sol dele nascer sobre justos e injustos. Exatamente. A chuva vir sobre justos e injustos. Só que tem uma hora, nós temos exemplo disso, quando o povo de Israel estava saindo do cativeiro egípcio, em que ele diz assim, agora eu vou fazer diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Então, tem bênçãos que vêm para todo mundo e tem bênçãos que ela vem como fruto da nossa fidelidade a Deus, da nossa conduta. Dando continuidade aqui, né, pastor? Qual o conselho que o senhor daria para o cristão que pensa, de repente, mudando um pouquinho de assunto, entrar na política? Porque muitas pessoas, né, não sei se o senhor já tem acompanhado alguma coisa do nosso canal, a gente traz muitos políticos aqui, inclusive cristãos, né? Então a gente gosta de orientar outras pessoas que talvez tenham vontade de entrar nesse mundo da política. Qual que é a visão que o senhor tem em relação a isso? Bom, a minha visão, ela está em harmonia com aquilo que a igreja também me orienta. Certo. Se a minha igreja não me orientasse nesse sentido, continuaria sendo a minha visão. A Bíblia, ela diz assim, o Senhor Jesus disse o seguinte, Mateus 22, 21, ele disse assim, dai a César o que é de César. E em outro lugar, em Romanos 13, 11... Em relação aos impostos ali, né, pastor? A Bíblia, ela também diz assim, não existe autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Certo. E aí,
na continuação da leitura, você percebe que está falando de governadores, prefeitos, Certo. imperadores e assim sucessivamente. Certo. Então, nós vivemos num mundo que ele tem essa estrutura, né, política. Sim. Respondendo especificamente a tua pergunta, Uhum. nós, enquanto igreja, enquanto adventistas, nós somos apartidários. Ou seja, nós não dizemos que as pessoas devem ir pelo caminho A nem pelo caminho B. Sim, sim. Nós não fazemos filiação política, não Claro. declaramos apoio, Claro. mas caso alguns dos nossos membros ou alguém venha nos pedir conselho, Isso. nós dizemos assim, olha, você é livre, você pode entrar na política, você pode pleitear um cargo público, né, vindo assim do voto popular, Uhum. mas você tem que cuidar para não negociar princípios. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa é a grande luta, Uhum. porque de repente a pessoa vai se deparar com uma situação em que ela vai ter que escolher, ou eu entro aqui no fluxo e sigo o caminho dos demais, Uhum. ou eu vou ser diferente. Exato. É interessante, Orlando, que na Bíblia a gente tem mais do que esses, mas eu vou ressaltar, né? Ah, A gente tem personagens que estavam envolvidos com a política. sim. Alguns vão dizer assim, mas eles não se candidataram, eles foram meio que obrigados. Sei. Um deles foi José, que foi governador do Egito. Isso. O outro foi Daniel, que esteve ali atuando como conselheiro do Sim. rei, como Uhum. a Bíblia diz assim que o rei da Babilônia, ele tinha 3 principais ali, conselheiros, e Sim. Daniel era o principal. Então, nós não temos como nos isentarmos da política, Sim. mas nós dizemos isso, olha, nós não incentivamos, né, no sentido assim, todo mundo da igreja, quem puder, entra na política. Sim. Mas também nós não dizemos para a pessoa, você não pode. Sim. É claro que se a pessoa é membro da igreja, ela tem que manter os princípios, né, Claro. da veracidade, da honestidade e muitos outros mais. Claro. Então, se mantém como cristão, se aquilo não interfere na vida dela Uhum. como uma pessoa fiel a Deus, não há problema nenhum. Legal, pastor. Até poucos dias atrás, eu conversando com outro pastor, né, de outra denominação, ele falou, olha, Orlando, política, a gente não tem problema com política, o problema é a politicagem, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Que você pode exercer suas funções na sociedade, mas não pode fazer propagandas políticas envolvendo a Deus, as coisas de Deus, da Bíblia, os seus princípios ali, envolvido na política, a politicagem. Então, acredito que é mais ou menos por aí também, né, pastor? Possivelmente seja, né? Então, nós, inclusive, nós fazemos qualquer dissociação entre igreja e a política. Exato. Então, em épocas de eleição, aqueles que são líderes voluntários, que trabalham na igreja, eles se abstêm ali das suas funções na igreja, para que o que ele faz na igreja não soe como um tipo ali de uma autopromoção, e não usamos do ambiente da igreja, do nome da igreja, para angariar votos ou qualquer coisa assim. Mas, às vezes, a gente tem aquela visão. Se os bons, se as pessoas tementes a Deus não estiverem também nesse meio, então talvez a influência ali, ela vai ser sempre nivelada por baixo. Então, se as pessoas acreditam que tem uma vocação, que pode fazer a diferença nessa esfera, né, que ela seja bem sucedida, tenha a bênção de Deus para fazer o melhor. Legal, pastor. Até porque influência há na sociedade toda, né, pastor? Não exatamente só na política, mas em todos os meios. Você pode estar junto, mas não ser aquilo que as pessoas são, né, que estão ao seu redor. Então, você pode separar o comportamento das pessoas, né? Você pode manter os seus princípios para não se envolver com os comportamentos, né, pastor? Sim, exatamente. Querendo ou não,
a gente vê, olhando de fora, né, que o que acontece muito é quando se fala de uma bancada, um grupo, né, que aquilo, ele meio que pode excluir a pessoa no sentido de deixá-la isolada politicamente, né? Então, ó, você está fora do nosso esquema aqui de algum benefício, então você vai ser boicotado. Geralmente as pessoas de Deus sempre são meio que excluídas da sociedade, né, pastor? A gente espera, tem que se acostumar com isso, né? A gente não quer acreditar que isso aconteça, né? Mas é uma coisa que pode acontecer, mas igual você disse, cada um é cada um. Eu acredito que é possível, tanto que nós temos pessoas que são adventistas, alguns são políticos há alguns anos, como deputado estadual, tivemos prefeito de Maringá, entre outras pessoas, e que mantiveram ali uma linha que foi tranquilo. Então, que Deus abençoe, né, que haja pessoas cristãs e decentes para também governar nossas cidades, estado e país. Legal, pastor. Nós sabemos, né, pastor, que o mundo ele vive momentos muito atípicos a dias normais, né? Guerras, pandemias, vendavais. Então são coisas realmente atípicas que vêm acontecendo de uma forma meio que desastrosa no mundo inteiro, né? O senhor acredita que nós estamos realmente já vivendo os tempos do fim dessa humanidade? Com toda certeza. Nós podemos chegar a essa conclusão através da Bíblia, olhando assim, do foco, da perspectiva de várias formas de ler a Bíblia. Eu vou falar de uma, por exemplo. Em Daniel, é um livro do Antigo Testamento, Daniel foi um profeta que recebeu visões ou revelações de Deus. Algumas delas, a do capítulo 2, a do capítulo 7, foi apresentado para Daniel a sucessão de impérios mundiais, partindo dos dias dele até os nossos dias. Sim. Então, é impressionante como a profecia que foi dada a ele através, né, dessas revelações, ela foi se cumprindo, mesmo tendo sido dada com séculos de antecedência. Então, no caso de Daniel, nós tivemos ali a Bíblia dizendo que os reinos, os impérios mundiais seriam a Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, depois Império Romano, depois uma fragmentação do Império Romano, que daria origem à Europa moderna. Sim. E que nessa fragmentação não haveria mais um império mundial, e a Bíblia depois, dando mais detalhes, né, diz assim que nesses dias, ou seja, você colocou várias coisas aí, né, faz parte do sermão profético de Jesus, está em Mateus 24, onde ele fala de fomes, pestes, terremotos e muitas coisas do tipo. Algumas pessoas que estão nos ouvindo vão dizer assim, mas pastor, mas isso aí sempre existiu. Exato. Só que tem algumas diferenças. Primeiro, não existiram nem na frequência, né, e nem na intensidade que nós temos hoje. Então, por vários lugares que nós examinamos na Bíblia, nós entendemos que estamos nos dias finais da história deste mundo. Não sabemos o dia em que a Bíblia diz que Jesus vai voltar, né, o que vai marcar o final da história deste mundo. Mas ele quis que fosse assim, que eu e você e qualquer outra pessoa não soubéssemos nem o dia nem a hora. Nosso preparo tem que ser a cada momento. Então, por várias evidências, pelas profecias bíblicas, às vezes quando você lê a Bíblia em alguns lugares e você compara com a situação do mundo, você vê assim, a Bíblia está descrevendo a semana, né? Está muito idêntico, né, pastor? Exatamente. Então, a Bíblia é um livro atual, ou melhor, né, é um livro atemporal. Ela foi escrita há tanto tempo, mas quando nós abrimos ela, claro, sabendo interpretar o que era específico para aquela época e o que nós podemos tirar de lições para nós, ela é um livro atemporal.
O único livro que tem todos os tempos, né, pastor? Passado, presente e o futuro, né? Exatamente. Bom, dando sequência aqui, pastor, a gente sabe que no meio cristão acontecem muitas coisas vindas de Deus, vamos dizer assim, coisas sobrenaturais, né? E acredito que também nessa vida cristã, ao longo desses anos de pastor, o senhor possa ter visto coisas como curas, milagres. O senhor gostaria de destacar algum assim que mais impactou o senhor nessa vida de pastor adventista? Ó, teve algumas histórias. A primeira que eu vou citar assim meio de passagem, porque eu já não lembro os detalhes. Sim. Não lembro o nome da pessoa, então, mas eu a conheci mesmo, ouvi da boca dela. Um senhor que ele era cego, não era cego de nascença, mas em virtude de um acidente de carro ele tinha ficado cego, já estava cego há vários anos. E um determinado dia, ele, enquanto assistia uma pregação na TV Novo Tempo, ele, inclusive aqueles que nos assistem vão saber de quem estou falando, né? O pastor disse assim, chega mais perto, coloca aqui a mão na televisão. Um jeito persuasivo ali, né, de dizer. Então, o pastor fez uma oração, o assunto não era cura, não tinha nada a ver com aquilo, e ele disse assim para mim, pastor, quando eu levantei da oração, que na verdade eu fui assim, ali ajoelhado, engatinhando até a TV, porque eu não enxergo, quando terminou a oração, eu abri meus olhos, eu estava enxergando. Então isso aconteceu quando eu era pastor na cidade de Três Barras do Paraná, eu passei por ali. Era já um senhor mais velho, e aquilo ele contou da própria boca dele, né? Teve uma outra situação bem marcante, eu também trabalhei aqui, vizinho nosso, que é o município de Corbélia, e ali uma irmã, por nome Márcia Up, uma grande amiga da gente. Ela, uns anos atrás, ela recebeu a notícia que estava com um câncer, então ela procurou os meios convencionais, até que chegou um determinado dia, o médico abriu a barriga dela para fazer uma cirurgia. No caso, a tentativa seria de remover ali a área afetada pelo câncer, e ele fechou de qualquer jeito, porque ele viu que não tinha o que fazer, deu poucos dias de vida para ela. Hoje, você pode ir a Corbélia, a Márcia está lá, viva, Olha só. e Deus operou na vida dela. Claro, teve alguns momentos, né? Eu não vou me lembrar aqui, mas uma outra pessoa disse assim para ela, eu quero que você leia tal verso, era um salmo, se eu não me engano, que dizia mais ou menos assim, em verdade viverás e tal. Olha só. E Deus trabalhou através de outros meios, até que ela ficou totalmente curada daquele câncer. Olha só. Tempos depois ela voltou ao consultório daquele médico e ele não acreditou, né, que era ela mesmo. Inclusive, aquilo impactou assim a vida dele, né? Sim. Mas poderia contar muitas histórias parecidas com essa, Claro. sabe, Orlando? Claro. Mas eu vejo assim, não só por mim, mas por cada pessoa. Eu acho que o maior milagre que nós testemunhamos no nosso dia a dia é a transformação do caráter. Então, quando você vê pessoas que estavam no vício, agora elas foram libertadas. Quando você vê pessoas que eram violentas, agora são mansas. Então eu poderia dizer assim que o maior milagre que eu conheço é o que Deus fez na minha vida, né? Então eu não tenho nenhuma dessas histórias dramáticas de como algumas pessoas contam que estavam na vida do crime ou do tráfico ou qualquer coisa do tipo, mas eu sei quem eu sou, sei das minhas lutas e sei o que Deus tem feito por mim. Sim. E eu acredito que cada cristão sincero, ele quando olha para si mesmo, ele vê assim, o quanto Deus já fez na vida dele.
Porque só a pessoa que realmente tenta mudar alguma coisa no seu caráter é que sabe quanto é difícil. Sim. Então, quando a gente vê que Deus consegue nos transformar, nós vemos assim, isso é um milagre. Exatamente. Não muito longe daqui, essa história, pelo menos eu quero assim Fica à vontade. guardar ali alguns detalhes para preservar a pessoa. Uhum. Nós tivemos um irmão da igreja que no passado ele tinha sido assaltante, assaltante de banco mais especificamente, Nossa. e depois ele era o tesoureiro da igreja. Então, você vê, é Olha uma aí. mudança completa na vida da Completa. pessoa. Exatamente. Mas, para deixar assim bem claro, né? Eu entendo e vejo que muitas pessoas pensam assim, além da cura de uma doença difícil, de uma coisa assim, para mim e para outras pessoas, o maior milagre é a transformação do caráter. Uhum. E essa é uma luta diária, porque tem coisas que nós não percebemos que somos. Sim. Até que alguém nos diga, ou até que a gente chegue num ponto e observe assim, puxa, eu sou desse jeito, né? Uhum. Então, só para te dar um exemplo, Uhum. na adolescência, eu acho que muitos de nós começamos a olhar para os pais, né? E começamos a ver que ele não é aquele super-herói perfeito e a mãe Sim. a mesma coisa. Aí começamos a criticar e tudo mais, né? E eu já na vida adulta, eu comecei a perceber assim, mas como é que eu posso ser tão parecido com meu pai em algumas coisas, Uhum. com a minha mãe em algumas coisas que eu até não gostaria, mas talvez a maturidade, o discernimento, a comunhão com Deus, ela vai mostrando isso, coisas que nós precisamos mudar e são milagres de Deus, porque tem coisas que a psicologia não explica, Sim. né? Mudança de caráter, ele é um verdadeiro milagre de Deus. Exatamente. Tratando, pastor, de algum desses milagres, né, que o senhor contou de cura e tal, a gente sabe que Deus é um Deus pessoal, né? Cada pessoa ele trata de uma forma diferente. Talvez seja porque cada pessoa age de uma forma diferente, né, pastor? E como que o senhor poderia explicar assim, qual o momento exato? Existem características específicas para Deus operar um milagre na vida da pessoa, uma determinada quantidade de fé, de busca, de jejum, de adoração? Ou isso aí é algo que não pode se definir? Isso é difícil porque se nós pensarmos, um dia a Bíblia diz assim que Pedro estava preso. Sim. E os irmãos da igreja estavam orando por ele. Uhum. De repente apareceu lá dentro da cela dele um anjo. Sim. E as celas se abriram de forma miraculosa. O anjo colocou Pedro do lado de fora da cadeia. Sim. E falou: Pedro, pode ir embora. E por outro lado a gente tem João Batista, primo de Jesus, que ele disse assim: olha, entre os nascidos de mulher, quer dizer, entre os seres humanos, não teve e não vai ter ninguém maior aos olhos de Deus do que João Batista. Uhum. E João Batista foi preso também e morreu decapitado ali naquela prisão. Uhum. Então, essa questão do milagre, o que realmente, quais são as condições, é uma coisa que nós não temos, né? Não temos explicação. Uhum. Deus, ele age no momento certo. Então nós confiamos que Deus ele nunca se adianta nem se atrasa. Uhum. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, talvez nós pensamos que são casualidades, são milagres de Deus. Uhum. A grande questão é que eu e você e qualquer outro ser humano, às vezes nós temos uma situação específica e a gente quer que Deus resolva aquela situação. Sim. E do jeito nosso. Uhum. E Deus sabe que se ele fizer daquele jeito, não vai ser o melhor. Uhum. Só que ele não, muitas vezes ele não tem como chegar para nós e falar assim: Ricardo, Orlando, olha, é assim, eu não fiz isso por causa disso, isso, daquilo. Sim. E aí o nosso relacionamento com Deus, ele vai trazer essa confiança, essa segurança de que nós entregamos nas mãos dele.
o Senhor Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, ele orou ao Pai dizendo assim: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sim. E nós sabemos que Jesus teve que enfrentar, ou seja, usando essa expressão, ele teve que tomar aquele cálice amargo mesmo, né? Porque senão o plano da salvação, a derrota de Satanás, seria tudo jogado por terra. Sim. Então é uma coisa difícil de explicar. Uma coisa que nós podemos dizer é assim: as coisas de Deus, elas não são por merecimento. Porque se fosse por merecimento, nós não merecemos nada de Deus. Sim. Então, algumas coisas são fruto sim da fidelidade, mas nós nunca podemos dizer assim que agora nós merecemos receber alguma coisa de Deus. Sim. Então, essa questão do porquê, o que eu tenho que fazer para receber um milagre, isso é uma resposta que nós não temos. A Bíblia não nos diz isso, Jesus não disse isso, senão seria fácil, né? A gente só diria para as pessoas: faz isso ou faz aquilo que a tua bênção vai chegar. Em relação, pastor, a esse merecimento, tem muita questão do merecimento e da consequência, né? Porque se você faz o mal e anda pelos caminhos do mal, a consequência não é nenhum merecimento, a consequência daquilo é o mal. Mas para aqueles que de repente andam pelos caminhos de Deus e tentam fazer o melhor de si, também tem a consequência das coisas boas, de repente dos milagres de Deus? Nós podemos dizer assim, nós falamos antes, tem o ponto que Deus trata todo mundo igual. E tem a hora que ele não trata todo mundo igual. Sim. Né? Não quero ser mal compreendido, mas nós temos na Bíblia, por exemplo, 2 lugares que eu poderia citar. Um é o capítulo 48 do livro de Deuteronômio. E em outro lugar também, daí já o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele escreve assim: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Agora, o que tem nesse capítulo 48 de Deuteronômio? Basicamente assim, Orlando. A Bíblia diz assim: se você atentamente ouvir a voz do Senhor e for obediente, for fiel e tudo mais, aí diz assim: virão sobre ti todas essas bênçãos. E é um trecho bonito da Bíblia. Sim. Ali diz assim: bendito serás tu no campo, bendito serás tu na cidade, bendito vai ser a tua colheita, você vai ser bendito ao entrar, ao sair. Em outras palavras, a Bíblia diz ali que a bênção de Deus vai estar em tudo que você fizer. Sim. Só que o capítulo ele continua, daí diz assim: mas se você não der ouvidos à voz do Senhor, virão sobre ti todas essas maldições. E aí é o contrário. E a gente diz assim: misericórdia, né? Aí diz lá: você vai ser maldito na cidade, maldito no campo, maldito vai ser o fruto do teu trabalho. Então assim, tem um ponto que Deus abençoa a todos, porque senão servir a Deus também seria uma coisa só por interesse. Um exemplo assim: claro que eu vou servir a Deus, porque eu sirvo a Deus, eu faço isso e mais aquilo, eu fico rico, eu saro de todas as doenças, eu não tenho problema, então seria o melhor negócio do mundo, né? Mas Deus não quer que a gente sirva Ele por interesse. Então, tem os momentos em que... De certa forma, é o melhor negócio do mundo mesmo, né? Mas... não por dinheiro, nem por recompensa, mas porque realmente a maior recompensa é a vida eterna, né? É verdade. Mas na nossa fraqueza humana, às vezes a gente tem a tendência de ser atraído por isso, né? Por coisas. Por ficar rico, por ter cura de tal doença, por resolver problemas que são mais terrenos do que espirituais, né? Então, aí tem a hora que Deus diz assim: agora eu vou fazer diferença, agora meu nome vai ser exaltado através daquilo que eu fizer na vida do meu filho que foi fiel. Então, vou pegar outro exemplo bíblico. A Bíblia diz de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eles não se ajoelharam diante ali de uma comemoração do rei Nabucodonosor,
que era para se ajoelhar diante de uma estátua de ouro. Aí a Bíblia diz assim, Nabucodonosor disse assim, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vou mandar tocar a música de novo. E se vocês não adorarem os meus deuses, vocês vão ser jogados lá dentro da fornalha. Aham. E a resposta deles foi surpreendente. Eles disseram assim, e vamos pensar que eles estavam desafiando a maior autoridade do mundo na época, que era o rei Nabucodonosor. Eles disseram assim, ó rei, se o senhor quiser acender a fornalha, tocar a música, pode tocar. O Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar das suas mãos. Mas mesmo que ele não nos livrar, fica sabendo que nós não vamos nos ajoelhar diante do teu Deus. Tá vendo? Então eles estavam preparados para a última consequência, ou seja, a fidelidade até a morte. Sim. Só que eles foram jogados na fornalha e a Bíblia diz assim, no meio do fogo apareceu um, e isso é a expressão, é como Nabucodonosor viu, ele viu assim, eu estou vendo lá um quarto homem, semelhante ao filho dos deuses, ou seja, era o Senhor Jesus que estava ali, protegeu aqueles seus filhos, o fogo não fez mal nenhum para eles, eles saíram de dentro do fogo, sem nenhum arranhão, É uma queimadura, né? nenhuma queimadura, nada, nem intactos. Interessante, né, pastor? Mesmo obedecendo ali, pode ser que às vezes, de repente, a gente não receba aquilo que a gente espera, mas conta muito a questão de você seguir pelo que ele é e não pelo que ele dá, né, pastor? Você falou uma coisa aí que eu gosto muito. Eu gosto de pregar sermões sobre isso, né? Que nós adoramos a Deus pelo que ele é. Então, Deus, por ser Deus, ele merece a nossa adoração. Sim. Então ele é Deus, ele é o Criador do universo, né? Ele é santo. Então ele não precisaria fazer nada para nós. Ele mereceria a nossa adoração, Claro. a nossa obediência. Muita questão também, pastor, que a gente pode citar, tem aquela questão que o senhor falou, né, das orientações e não das obrigações. Tipo assim, o senhor orienta algumas coisas, né, em relação à política, mas não proíbe. Né? E tem também a questão da alimentação, né, pastor, que é muito importante na religião adventista, né, que vocês fazem a orientação da questão da carne, das frutas, de uma maneira mais diferente de se alimentar, né, pastor? Conta um pouquinho aí para nós. Nós temos a visão, e isso escrito pela Bíblia, que Deus é nosso Criador. Lá em Gênesis, na criação do homem, ele definiu o que deveria ser a alimentação. Naquele primeiro momento, a alimentação era toda vegetal. Não tinha a carne ou nada de origem animal. Sim. Séculos depois, ali por ocasião do dilúvio, foi introduzida na alimentação do ser humano a carne. Então, assim, mas de forma geral, o que nós entendemos é assim: o Novo Testamento ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que se nós destruirmos o templo do Espírito Santo, que somos nós, Deus vai nos destruir. Ou seja, se eu não cuidar da minha saúde, da minha vida, do meu corpo, isso significa que eu vou ser destruído depois no juízo final. Então nós entendemos assim: da mesma maneira como um fabricante de um carro, ele diz assim, ó, esse carro aqui ele é flex, ele pode receber gasolina e etanol. Ou esse outro aqui, ele é diesel. Deus ele definiu o que é melhor para a nossa alimentação. Então, além dessa questão, nós tentamos incentivar as pessoas a viverem o mais natural possível. Mas, Orlando, essa questão não envolve apenas a alimentação. Nós dizemos que a Bíblia ela fala dos remédios de Deus. Esses remédios eles estão à disposição de todas as pessoas. Então seria a água, o ar puro, o exercício físico, o descanso, e assim sucessivamente. E entre eles, um regime equilibrado e também
né, a confiança em Deus, que entra naquela questão da fé que você perguntou, né? Então a fé nos ajuda a ter uma qualidade de vida, a ter uma boa saúde. E então, nesse sentido, talvez o que nos diferencia é assim, o adventista, ele não é obrigatoriamente um vegetariano. Sim. Mas a Bíblia, ela já, isso vem desde o Gênesis, a Bíblia dizendo, existem animais puros e impuros. O que significa isso? Os puros eram o que seria possível de ser usado para alimentação. Certo. Os impuros é o que não pode comer. Proibidos, então, né, Deus disse, é proibido. Aí, então, a Bíblia tem 2 listas grandes a respeito do que são animais puros e impuros. Mas nós tentamos cuidar da nossa saúde da melhor maneira possível, entendendo que Deus nos fez como seres integrais. O que significa isso? Para quem está nos ouvindo principalmente, né? Nós somos formados pela nossa saúde física, temos a saúde emocional, temos a saúde espiritual, temos a nossa área social também, que é o relacionamento com as outras pessoas. E sendo assim, quando uma das coisas não está bem, ela influencia nas outras. Então, por exemplo, se você está doente, você tem mais dificuldade de estudar, por exemplo. Claro. Ou de trabalhar. E nesse sentido, quando nós pensamos aí na questão emocional, quando a gente está com um grande peso emocional, seja de qualquer tipo, isso vai afetar também, vai atrapalhar, vai interferir a nossa fé em Deus, né? Nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, nós temos essa visão integral do ser humano, que nós precisamos cuidar do ser humano como um todo, e Deus olha assim para que a gente sirva a Ele da melhor maneira possível e tenha qualidade de vida também. Em relação à carne, não necessariamente seria um pecado, mas é uma orientação para que se mantenha uma saúde uma saúde melhor, né, pastor? Exatamente. Bom, eu não sou da área, né, nem da nutrição, nem da medicina, embora possa ser um assunto controvertido, mas nós temos pessoas que são médicos, que são nutricionistas, e como se verifica na sociedade, nós temos em Loma Linda uma comunidade de adventistas que eles seguem assim bem de perto essa questão. Os adventistas dessa região, em Loma Linda, nos Estados Unidos, eles têm uma expectativa de vida de cerca de 10 a 12 anos a mais do que a população em geral dos Estados Unidos. Alguns anos atrás, a revista National Geographic, ela trouxe toda uma edição falando sobre os povos que viviam mais. Inclusive o Dr. Lair Ribeiro, né, que tem muito conteúdo aí na internet, ele frisa isso. Entre os povos que vivem mais, o único que está baseado no estilo de vida é o adventista. Então o adventista de Loma Linda e algumas outras regiões do mundo, que daí eram questões assim ambientais e genéticas, estavam entre os povos mais longevos. Sim. Só que a grande questão, Orlando, não é só a longevidade, mas é também a qualidade de vida. Sim. Então, a lucidez, a questão da mobilidade, né? A questão da pessoa ter independência, Sim. né? Autonomia para fazer as coisas. Então, quando nós cuidamos, e daí como a gente fala dessa visão integral, né? Da saúde física, que envolve alimentação, exercício físico, a nossa saúde mental e por aí vai, a gente vive mais e melhor. É isso aí, né, pastor? Um contexto geral, né? Não dá para definir, né, como uma coisa isolada, mas é um contexto geral que beneficia o ser humano como um todo, né? Saúde mental, física, enfim, em todos os aspectos, né, pastor? Então, seria isso, né, pastor? Se o senhor quiser agora fazer suas atribuições finais, dar um recado. O senhor comentou também que tem a questão ali da TV Novo Tempo, né?
aonde também encontraram a Igreja Adventista. Pode dar esse recado aí para as pessoas que vão nos ouvir, como que faz aí, que a gente sabe que a Novo Tempo é um canal gratuito aí, né? Exatamente. Bom, entre todos que estão nos assistindo, você pode, dependendo da sua região, sintonizar a TV Novo Tempo no canal aberto, né? Como na minha casa eu pego apenas com aquela antena simples, a famosa espinha de peixe, né? Que o pessoal Novo chama. Tempo, para definir, é o canal adventista, É um canal né? adventista, com programa de variedades, né? Então, envolve finanças, envolve família, casais, conteúdo, claro, espiritual, então, infantil, tem para todos os públicos. E então, se você quiser conhecer mais, você pode tentar ver se na tua TV pega a TV Novo Tempo, ou então procurar nas redes sociais, talvez no YouTube, só coloca lá TV Novo Tempo e você vai ter ali programação, tanto ao vivo quanto episódios gravados também de programas. Outra coisa, né, você citou aí, de repente você está nos ouvindo e gostaria de visitar uma igreja adventista, saber onde tem, se aqui na minha cidade tem igreja adventista. Um jeito fácil de você saber, você pode colocar lá no seu navegador de busca, seja ele qual for, coloca lá, encontre uma igreja. Ele vai levar você para um site da Igreja Adventista, onde você pode colocar o nome da sua cidade e ele vai apresentar no mapa ali alguns alfinetezinhos. Se a sua cidade for grande, que tenha diversas igrejas, sei lá, 20 igrejas, você vai pelo mapa olhar onde é o mais perto da sua casa, vai ter lá o horário, o endereço, o nome do pastor, até mesmo o contato do pastor ali para você entrar em contato. Então, são meios que as pessoas podem, né, nos achar. Nos encontrar, né, pastor? A gente sabe também que tem muitos cantores adventistas que são bem conhecidos também, né, pastor? Quartetos, Arautos do Rei, muitos cantores adventistas aí que fazem bastante sucesso, as pessoas gostam de ouvir. Tem os cantores aí que as pessoas também podem acompanhar nas redes sociais, né, pastor? É mesmo. E a gente tenta fazer, né, sempre conteúdo de qualidade. Então, tanto qualidade técnica, né, por um lado, profissionalismo, Sim. mas também espiritual, né? Uma coisa sem a outra não funciona. E aproveitar também que estamos indo para os momentos finais, Orlando, quero aproveitar essa oportunidade de mandar meu abraço, minha saudação para minha família, né? Em primeiro lugar, a minha esposa Adilene, a minha filha Júlia. Em breve teremos mais uma criança. Que maravilha, hein, pastor? Vai ser um menino, não definimos ainda o nome, e provavelmente vai nascer aqui na cidade, se tudo der certo. Bom. E quero mandar um abraço para minha mãe também, a Sônia, que mora lá em Limeira, estado de São Paulo. Olha aí, tá longe. E ao mesmo tempo a todos os irmãos aqui, adventistas aqui da cidade. Para nós é uma grande alegria estar aqui, e nós dizemos que servimos a Deus, servimos aos irmãos, mas na verdade é uma parceria, né? Eu preciso deles, eles precisam de mim, e nós precisamos uns dos outros e nos ajudamos para as coisas acontecerem. Então, aos irmãos aqui de todas as igrejas, Biratã, Anaí, Juranda, Campina da Lagoa, Nova Cantu e Roncador, a minha saudação para todos. Tá aí, pastor, nós agradecemos a sua presença aqui. A gente sabe que a vida de pastor é muito corrida, tantos municípios que o senhor atende aí, né? A gente sabe que é difícil, e agradecer aqui a presença do senhor também, agradecer aqui a todos os irmãos, né, da Igreja Adventista que também vão acompanhar esse conteúdo aqui. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço para a família do pastor, que a família é a base de tudo, né, pastor? Diante de Deus ali é um tesouro mesmo, que nos leva a caminhos realmente de Deus, a seguir os caminhos, princípios cristãos, né? A família é a base de tudo. Então fica aqui nosso agradecimento à Igreja Adventista de Biratã e ao pastor Ricardo, que nos disponibilizou esse horário aqui, esse tempo para fazer esse conteúdo. Pastor?
Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. E, se precisarem, voltamos aqui outras vezes. Isso aí, pastor. Forte abraço. Obrigado a todo mundo aí.